A paz do Senhor, queridos e queridas, mais uma vez com vocês aqui neste canal da AD Blue para estudarmos hoje a lição de número 4 da classe dos adultos, que será ministrada no dia 28 de outubro, perseverando na fé. E se você acompanha neste canal ao final do vídeo, ou antes, depois, a hora que você quiser, dá o like e compartilhe para que outras pessoas possam conhecer também mais a palavra de Deus através deste canal. Vamos lá, a leitura bíblica em classe dessa parábola se encontra em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8, e eu vou ler com você agora, que é uma leitura bem interessante. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o contexto, o objetivo, o propósito de Cristo ao ensinar esta parábola é sobre o dever de orar e sempre, nunca desfalecendo. Então, continuando, aqui, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí vem agora o final, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É interessante que Jesus vai fazer uma correlação aqui, ó. Ele começa sobre o dever de orar, ele vai desenvolver a parábola. Esse é o detalhe, o final de tudo não é a viúva ter sido atendida pelo juiz, não. Isso faz parte do ensino, é o meio pelo qual Cristo quer destacar o último. Qual é o objetivo final? Fé na terra. Então, como é que eu vou desenvolver a fé? A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é proferida pelo próprio Deus. Então, você ouve a palavra de Deus quando você lê a palavra de Deus e quando você ora, porque oração não é reza, não é vã repetição, é um diálogo. Você se aproxima de Deus, você se expressa com Deus diante dele e ouve a sua voz. Então esta relação vai ter como fruto ao final a fé. Então Cristo vai dizer do dever de orar e lá no final a consequência disso vai ser a fé. Então a gente vai fazer um estudo, como vocês já me conhecem, eu não me prendo aos tópicos da lição, eu leio, faço o estudo geral e eu faço a minha síntese, o meu resumo daquilo que eu entendo ser o mais importante para levar a você como subsídio. A partir daí, você monta a sua lição. E é por isso que eu não deixo o material em PDF, porque nós, como seres humanos, tendemos à acomodação, tendemos aos menores caminhos, né? A menor distância entre dois pontos são as retas, então a gente tenta achar a menor via. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você dê esta aula, Deus quer que você dê a sua aula. Então, este conteúdo é para agregar no teu entendimento, tá bom? Então vamos lá. Se o foco é a oração, a gente vê, em contrapartida, muitas pessoas se prendendo no caráter do juiz. Jesus, ele mostra um juiz iníquo, palavras que ele mesmo usa, um juiz injusto, não iníquo, um juiz injusto que não teme a Deus, que não respeita os homens, mas é juiz. Então Jesus mostra o caráter dele, mas Jesus também mostra, de uma certa forma, que ele executa a sua função de julgar. Jesus não aborda qual era a causa, não sabemos qual era a petição dela
qual era a dificuldade dela. Jesus não aborda isso. E Jesus não aborda qual foi a sentença. Então a gente olhando para esse contexto, Jesus está dizendo o seguinte, existe um juiz, e ele é reconhecido como juiz, tanto é que ela repetidamente volta até ele. Porém, como o juiz se colocava acima de todos, de Deus e dos homens, e ele decidia qual caso julgaria, em qual ação ele tomaria as devidas medidas. Porém, o que Jesus nos mostra a entender, nos dá a entender, que quando ele julgava, o seu juízo era justo. Então, ele, por sua arrogância, decidia o que, quando, como e se julgaria. Mas uma vez tomada a decisão, o seu juízo era justo. Então, ele não queria cuidar da causa dela. Não tem por que eu cuidar dessa causa. Mas de tanto ela insistir, ele falou, então tá bom, eu vou atendê-la. E a sentença foi dada e a justiça foi feita. Então, Jesus ele não entra nesse aspecto. O que nos chama a atenção é que Jesus escolhe um juiz, entre aspas, que não tem um caráter tão bom. Você vai ver que Jesus vai fazer um contraponto. Né? Como é que um juiz vai escolher que caso que julga, que posição é essa que não respeita a Deus, não teme os homens? Então, não parece ser uma pessoa bondosa, porém, na sua natureza, ele é justo. Então, Jesus ele usa o juiz como um contraponto para mostrar o caráter e as virtudes de Deus. E ele vai dizer, olha, se esse juiz que é injusto deu ouvido para uma mulher, mesmo que tardiamente, em contrapartida, o teu Deus, que é o justo juiz, amoroso, bondoso, misericordioso, ele vai atender. Jesus fala, Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Então, não é que Deus fará justiça rapidamente, indistintamente, para qualquer tipo de pessoa que vá clamar até ele. Não é bem assim. Muitas das vezes o silêncio de Deus, para algumas pessoas, já é o seu juízo. Então a gente vai ver que Jesus fala, aos seus escolhidos que clamam a ele, ele atende e atende depressa. Então ele não será tardio. E Jesus finaliza destacando que o ponto principal que ele quer desenvolver no coração das pessoas é a fé. Então vamos tentar fazer esse paralelo da oração e da fé. E lembrem que a expressão que ele usa é o dever de orar sempre. Então eu vou falar ainda sobre a questão do dever. Deixa eu anotar aqui, dever. Então vamos lá. Por que Jesus fez esse contraponto? Vamos entender o contexto. Na época de Jesus, quem dominava toda aquela região eram os romanos. E os romanos tinham por característica, uma vez que eram os dominadores do mundo, a mesma postura desse juiz. No meu entendimento, Jesus ele espelha aquilo que os judeus, como os judeus viam os romanos, homens duros, homens que não temiam a Deus, que não respeitavam ninguém, porque não tinham que dar respeito a ninguém, não tinham que temer a Deus nenhum, porque eles mandavam no mundo, eles faziam o que eles queriam. Então Jesus está dizendo, olha, da mesma forma que nessa parábola o juiz ele era mau, ele era injusto, mas ele quando tinha que julgar, ele julgava, Jesus espelha, no meu entendimento, para os romanos. Os judeus viam os romanos daquela forma, mas eles tinham que se submeter aos romanos, porque os romanos dominavam o mundo. E lá em Romanos 13:1, Paulo fala, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então é como se Cristo estivesse dizendo, olha só, os romanos podem ser duros, os romanos podem ser idólatras, não me temem, não respeitam os homens, mas são autoridades constituídas por mim. Então, da mesma forma como Deus lá do céu, ele supre a tua necessidade de forma justa, Deus pode usar o meio que ele quiser. Como exemplo, o caso de uma viúva, lá no Antigo Testamento, ela vai até Eliseu e fala, olha, tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor, mas aconteceu uma grande tragédia, ele morreu e nos deixou uma dívida praticamente impagável, eu não vou entrar nesse mérito, mas esse homem é um personagem importante da Bíblia lá no Antigo Testamento, e ela mostra para Eliseu isso, olha, ele fez algo, né, em favor de Deus, ele está numa situação, me deixou com meus filhos numa situação miserável, aí Deus fala para Eliseu, intervenção divina e sobrenatural, vai, diga para ela, pegar os vasos que ela puder pegar o azeite que ela tiver em casa e começar a encher os vasos. Aí houve um milagre, ela vendeu,
pagou a dívida e viveu, ela e seus filhos, pelo resto de sua vida daquilo que sobrou. Então, aquilo que o marido dela fez, aos olhos de Deus, foi imputado como justo. E ele, através do sobrenatural, interveio fazendo um milagre, salvando aquela viúva e seus filhos. Mas Deus quer nos mostrar que muitas das vezes ele não precisa ou ele não quer, por escolha, porque ele é Deus, ele escolhe o caminho que ele quiser, usar o sobrenatural. Ele pode usar agentes naturais, que neste caso, em algumas situações, eram os romanos que ali estavam. E por mais que eles fossem duros, eles estavam sujeitos à vontade de Deus e teriam que executar o juízo que Deus estabelecesse nos seus corações. Então, Cristo está dando várias lições aqui. Então, uma delas, por isso ele usa o juiz para contrapor, no meu entendimento, era mostrar para os judeus, olha, se submetam aos romanos, porque eles foram colocados por Deus neste contexto, com este propósito, e vocês têm coisas para aprender com isso. E principalmente com relação a isso, para mostrar que o caráter de Deus era infinitamente superior a daquele juiz. Então, às vezes as pessoas ficam se perguntando, mas por que Jesus mostrou um juiz injusto? Por que Jesus mostrou um juiz tão duro? Por que ele fez esse contraponto? Justamente para ficar-se evidenciado, e no final ele faz isso, o caráter de Deus e mostrando para os judeus da época que eles tinham que se submeter às autoridades. Da mesma forma, hoje, existem governos instituídos, tem impostos que têm que ser pagos, tem obrigações que devem ser obedecidas, leis de trânsito que você deve seguir e tantas outras normas. Não adianta você querer atropelar tudo isso e depois falar, Deus, tem misericórdia de mim. Não, aquelas autoridades foram postas por Deus para determinar a justiça, o juízo e a ordem entre os homens. Amém? Então, fica esse detalhe. Vamos entender um pouquinho sobre os juízes e depois eu vou me concentrar na questão da oração. Então, juízes da antiguidade. A gente tenta olhar o tempo de Cristo, tempo presente como se fosse hoje. Então, havia um contexto de juiz na época de Cristo que era diferente do contexto dos juízes dos tempos bíblicos, no caso ali de Israel saindo do Egito e entrando na Terra Prometida, que era diferente ainda do contexto de Abraão. Então, são três contextos. Abraão, os judeus entrando na Terra Prometida e no tempo de Cristo. Entender um pouquinho a diferença entre eles. Então, quando a gente olha para 2000 antes de Cristo, lá atrás, mais ou menos 2000 alguma coisa, um pouco mais, um pouco menos, na época de Abraão, a gente via cidades-estados. Então, eram pequenas cidades cercadas e ali haviam reis, governantes. Então, você tinha Melquisedeque, que era rei de Salém. Você tinha a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra, que tinha os seus reis. Estão lá 5 reis contra 7 reis que brigam. Então, cada cidade tinha o seu governante, então um chefe tribal. E naquela cidade eles estabeleciam determinados juízos, determinados valores e pessoas estabeleciam o papel de juiz. Eram colocadas por esses magistrados, às vezes o próprio magistrado, outras vezes era delegado para outra pessoa o papel de juiz. Então, na época de Abraão, os juízes eram magistrados, ou seja, pessoas que tinham a obrigação de julgar. Já quando Israel sai da Terra Prometida e eles chegam até a Terra, Deus não estabelece um rei. O rei só viria lá na frente, quase 500 anos depois, quando você vê Saul chegando, depois Davi e assim a sucessão. Então, neste período, Israel foi governada pelos juízes. Só que naquele contexto, os juízes eles eram mais do que aqueles que julgavam uma causa. Eles eram regentes, eles eram governantes. Então Israel ainda não estava unido como uma nação. Então praticamente cada tribo ou várias tribos se uniam, né, entre elas e havia ali alguém que governava sobre eles. E quando havia necessidade de guerra, de defesa do território, eles se juntavam e defendiam a sua região. Mas são juízes que atuam isoladamente em áreas dentro de Israel e não necessariamente protegendo ou servindo ou guardando todo o povo. Então, essa nação unida como uma nação só, ela começa depois que o povo rejeita os filhos de Samuel, Saul é colocado como governante e dali vem a linha sucessória até o cativeiro babilônico e depois isso já não existe mais, tá? Então essa questão dos magistrados ali na época de Israel, então a gente tem regentes. A gente vê então Débora, que era uma mulher, que para a época você ter uma mulher numa posição como essa era algo relativamente raro. Então Deus dá essa capacidade, este poder, provando biblicamente que desde a antiguidade Deus não faz acepção de pessoas, então ele coloca uma mulher para ser a juíza e quando houve uma guerra, não me lembro agora,
né? Jael é citada profeticamente por Débora, que ela fala, ó, através de uma mulher a vitória vai vir ao povo para que as mulheres sejam honradas e reconhecidas, provando que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Além disso, você vê Samuel, que era sacerdote, e você vê Sansão, que a princípio era um agricultor. Ele não tinha uma função, uma posição social. Deus o escolheu, ele tinha junto com seu pai terras que eles cuidavam. Deus o escolheu, deu uma força sobrenatural e estabeleceu como juiz. Por quase 40 anos ele julgou ali em Israel. Então essa é a diferença. Então, quando a gente olha para os juízes de Israel, são os regentes. Quando a gente olha para os juízes no tempo de Abraão, aí são magistrados. E a Bíblia nos dá 2 exemplos de juízes que executavam essa função. Por isso Jesus fala, em uma certa cidade, dizendo, havia numa cidade um certo juiz. Ou seja, Jesus está fazendo referência não ao juiz da época dos romanos. Jesus está fazendo referência ao juiz lá da época de Abraão. Porque era uma imagem que os judeus tinham na sua mente como sendo o juiz perfeito, ou o juiz que executa essa função de uma forma clara e percebida por todos. Então vamos ver aqui, ó, na Bíblia, vamos abrir lá em Jó. Rapidamente, Jó 29. Jó 29 e a gente vai ver Jó como juiz. Separei aqui, Jó 29, versículo 7 de Jó, depois o versículo 12 e o 13. Vou ler para você e, se você quiser, com você também. É só pegar a Bíblia e começar a ler. Jó 29, versículo 7. Jó começa a dizer dos tempos em que ele vivia debaixo das mãos de Deus e cuidado por Deus, quando Deus o guardava. Então, no versículo 7. Quando saía, presta atenção nisso, para a porta da cidade. Então, ele ia para a porta da cidade. E na praça fazia preparar a minha cadeira. Então, o juiz da antiguidade, Abraão, lá atrás, ele tinha 2 lugares onde possivelmente as pessoas encontrariam um juiz. Ou a sua cadeira era colocada na porta da cidade, então quem quisesse ir até a porta da cidade, então era um lugar neutro, então porta estava ali no limite daquilo que é para dentro e para fora, mostrando neutralidade, ou na praça da cidade, ele ficava num lugar público, e as pessoas vinham, apresentavam sua causa e ele as julgava. Por isso que Jesus diz assim, ó, havia numa certa cidade um certo juiz em que nem a Deus temia, nem respeitava algum homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ou seja, os 2 moravam na mesma cidade. Uma certa viúva, e ia ter com ele, ou era na praça, ou era lá na porta. Ela ia diante dele e apresentava a causa. Ele falou, mulher, não quero te ouvir, sai daqui. No outro dia ela voltava, sai daqui. No outro dia, sai daqui. Então ela não ia até a casa dele, ou ela não ia ao tribunal. Isso era público, numa praça ou na cadeira na porta da cidade. O principal requisito para que esse homem fosse juiz, antes até mesmo que a sua justiça, era o quê? Que fosse muito rico, que tivesse muitas posses. Então o rei da cidade escolhia, apontava aquele homem. Muitas das vezes o rei não era o próprio juiz, para que alguém não dissesse, olha, o rei está fazendo isso em benefício próprio. Então eles apontavam uma outra pessoa muito rica para que não fosse corrompida pelo poder do dinheiro ou do suborno. Entenderam? Tem um pouco a ver com coisas das políticas modernas que a gente vê pelo mundo. Então esse homem ele era rico, ele era próspero, então ele não poderia ser corrompido. E seu julgamento era definitivo. Não havia primeira corte, segunda corte, Suprema Corte, Tribunal de Apelação. Não, o que esse homem decidiu, está decidido. Então Jó mostra aqui no versículo 7 e no versículo 12 e no 13 também ele fala, ó, porque eu, Jó, livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Então o miserável clamava por socorro, Jó ia lá, ouvia a causa, determinava o juízo e livrava ele de uma dívida, da prisão, da escravidão e também do órfão que não tinha quem o socorresse. Aí ele fala, a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim como juiz e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Então fica evidenciado que Jó, ele era juiz, porque era extremamente rico. Então ele fazia a sua cadeira na porta da cidade ou na praça. Como era pastor de ovelhas e de muitos outros gados,
Jó provavelmente tinha uma casa na cidade, uma casa fora da cidade, seus filhos tinham uma outra casa também, então haviam várias posses, seus animais eram cuidados no campo e depois recolhidos. Então Jó julgava em uma cidade. Jó não vivia num campo solto, isolado, afastado, longe de todo mundo, perdido. Não. Quem tinha essa característica um pouco mais acentuada era Abraão, que era nômade, e ele parava próximo de cidades. Então você vê Abraão ficando lá em cima nas montanhas e Ló desce lá para Sodoma e Gomorra. Então Abraão está próximo de cidades para que pudesse buscar recursos, para que pudesse vender seus animais. Havia um negócio, mas Abraão não vivia na cidade. Então podemos entender, de acordo com esse texto, que Jó vivia em uma cidade, seja lá qual for, e como juiz ele estava onde? Com uma cadeira na porta da cidade ou na praça. Cadeira na porta da cidade. Maravilha? Guarda isso. Então vamos para Gênesis 19, o versículo 1 e depois o versículo 9. Gênesis 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Sodoma é uma cidade, Gomorra é outra cidade. Então eles vieram para a cidade de Sodoma à tarde. E estava Ló, não é Jó, é Ló, assentado à porta de Sodoma. Quem é que ficava assentado na porta da cidade? Então, às vezes, se você lê esse texto solto, você acha que Ló era um desocupado. Sentava na porta da cidade, de tarde, ficava ali talvez chupando uma laranja, sem fazendo nada. Não. A Bíblia está dizendo, sem explicar, porque eles já conheciam o contexto, que Ló foi colocado como juiz em Sodoma. Então ele desce das montanhas com o seu gado, que era gigantesco, não tinha condição de ocupar o mesmo espaço com Abraão, vai para as campinas, Ló fala, vou para as campinas de Sodoma e Gomorra, nessa de entrar, sair, negociar, vender, conhece uma mulher, se apaixona, casa com ela, tem filhos e decide ficar em Sodoma. E ali ele foi estabelecido como juiz, você vai ver agora. Então ele tinha os seus negócios, era rico, não era corrupto, era justo e ele julgava o povo. Tanto porque está aqui nesse versículo dizendo que ele estava sentado à porta da cidade e também no versículo 9, quando os homens cercam a casa tentando tirar os anjos de lá, os homens falam, eles porém disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiro, então ele não era da cidade, era um estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar dentro de Sodoma e quereria ser juiz em tudo. Então ele era juiz, mas em determinadas causas, dentro de um determinado contexto. E eles vão dizer, agora você quer ser juiz de tudo? Não vamos aceitar isso, tudo tem limite. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E aí os anjos intervêm e salvam Ló. Então Ló e Jó, os dois eram juízes. E os dois eram justos. Quando a gente vê Jó, capítulo 1, o versículo 8, Deus fala, homem temente, reto, se desvia do mal, então mostrando que Jó era justo. Porém, Jó, como ser humano, irmãos, Jó era soberbo. Então a Bíblia nos mostra que não existe ser humano, por mais que seja juiz, por mais que seja justo, não existe ser humano infalível. Então Jó 29, o versículo 15, Jó falando, olha só, irmãos, eu era o olho do cego e os pés do coxo. Então olha a que nível Jó se colocava. E aí quando Deus aparece, depois de toda a aprovação de Jó, quando Deus fala com ele do redemoinho, da tempestade, depois de tudo aquilo que aconteceu, lá no final, Jó responde, bem sei que tudo podes, no capítulo 42, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó falando dele mesmo. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. E ele fala, se o senhor puder, me ensina, que eu, escuta-me pois, eu falarei. E eu te perguntarei e tu ensina-me. Então assim, Senhor, por favor, olha, entendi agora, depois de tudo isso, que eu não sei de nada. Eu sou um ignorante, achava que era melhor do que todo mundo, me perdoa. Agora os meus olhos te viram, compreenderam o teu poder. Só pode me ensinar que eu vou aprender contigo? O que é isso, irmãos? Oração. Jó está começando a se relacionar com Deus de uma forma diferente de como ele se relacionava, que a Bíblia não nos mostra, só mostra os fatos seguintes. E finalizando aqui, mostrar Ló em Gênesis 29. Então Ló era juiz, mas era soberbo. Ló era justo,
e a Bíblia dá testemunho de que Ló era justo, está lá em 2 Pedro 2:7, vamos rapidamente aqui, 2 Pedro 2, versículo 7, Pedro fala: ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Deus diz que ele era justo. E porém, lá em Gênesis 29:36, fica um registro que mostra que, apesar de justo, Ló também falhou como ser humano. Versículo 36 está aqui na minha Bíblia. Ele não fugiu, é o meu óculos. Então, ele diz aqui em algum lugar, agora me perdi, mas está aqui em Gênesis, daqui a pouco eu vou achar, volto já já aqui, aonde Ló vai se deitar com suas filhas e vai ter filhos com elas. Então, como é que alguém que está teoricamente ali bêbado, né, porque elas teriam embebedado ele, como é que alguém que está teoricamente bêbado consegue engravidar duas mulheres? Se Ló sabia que ele estava numa, como é que eu posso dizer, numa caverna, 19, está aqui, 36, e conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. 19, 36 e não 29. Então, como é que um homem que sabia que ele estava numa caverna somente com suas duas filhas se deita com mulheres? Que mulheres seriam essas? Suas próprias filhas. Ah, ele estava bêbado, mas ninguém fica tão bêbado a ponto de não poder ter relação sexual com uma mulher. Então, para um bêbado ter relação sexual com uma mulher, se ele estiver extremamente bêbado, não precisa explicar, isso não vai acontecer. Então, ele não estava tão bêbado assim. Tanto é que depois os seus descendentes, que são os amonitas, né, e os outros, Amon, e agora está aqui o nome do outro, Moabe. Os moabitas e os amonitas, Deus extinguiu esse povo da face da terra, tá bom? Então, Deus está nos mostrando que mesmo Ló e Jó eram juízes justos, declarados por Deus, mas eles eram falíveis. Então, Deus está mostrando que homens falhos, eles se submetendo a Deus, são instrumento da sua vontade. Então, Deus vai fazendo o contraponto daqueles juízes da antiguidade. Por isso que Jesus usa a figura daqueles juízes que eles eram admirados pelos judeus da época de Cristo, porque na época de Cristo os tribunais já não eram mais como esse tribunal da antigamente, de um homem só, justo, reconhecido por todos, rico, que ficava diante da cidade, que não era corrompido. As pessoas tinham o prazer de estar diante dele porque sabiam que a sua sentença ela era definitiva, não havia apelação, não havia recurso, mas eles recebiam aquela justiça de bom grado, porque reconheciam aquele homem como justo. Então a Bíblia nos mostra os dois juízes mais justos que a gente conheceu na Bíblia, na antiguidade, no contexto que Jesus aponta, eles também eram falhos. Então Jesus, sem pudor, sem falsa moral, sem querer dar uma disfarçada, ele vai para o extremo. Ele mostra um juiz que é injusto, não no sentido de executar a justiça, mas no sentido de ele decidir quem julga ou quem não julga. Um homem duro de coração, mas quando julga, julga com retidão. Então Cristo vai comparar. E por que Jesus faz esse contraponto? Por causa dos romanos, no meu entendimento, como eu disse para vocês. E como é que era nos tempos de Cristo? Você tinha dois tribunais no tempo de Cristo. Tribunais locais, ou seja, das cidades ou dos povos ou das regiões onde os romanos chegavam e dominavam. Então, o romano chegou em Israel, dominou Israel. Ele mantinha um tribunal em Israel, composto por judeus, para julgar causas menores dos judeus. De uma certa forma, isso é uma estratégia política muito bem feita, para dar ao povo uma sensação de poder, aquele falso poder. Olha, nós temos condições de decidir entre nós situações. Quando havia alguma interferência de um cidadão romano ou de causas que envolviam o império, aí esse caso já não podia ser definido nesse tribunal. Ele tinha que ser levado para o tribunal romano. Então vamos ver. Em Israel, esse tribunal era chamado de Sinédrio, vou te mostrar o texto. E fora de Israel, nas cidades gentílicas, eles chamavam de magistrados. Então vou pegar em Atos, só para a gente manter o mesmo contexto. No caso aqui o contexto de Paulo. Atos 22, o versículo 30. Atos 22, 30, nos diz assim: no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir
os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, que era chamado de Sinédrio. Você vai ver outras vezes no Novo Testamento o Sinédrio sendo formado. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Então, quem eram? Os sacerdotes e os seus conselhos. Então você vê Anás, Caifás, que julgaram Jesus, foi o Sinédrio. Então, entre eles não viram culpa em Jesus, por mais que falsos testemunhas se colocavam. E nesse caso de Paulo, depois se você quiser entender mais sobre o julgamento, pega lá em Atos 21 e começa a ler dali até o final de Atos, que você vai ver a questão do julgamento de Paulo. Tem várias situações locais, eles levam para um lado, levam para o outro, levam para o rei. São julgamentos locais ali em Israel, porque eles julgavam crimes que teriam sido cometidos contra a lei dos judeus. Quando havia envolvimento de um cidadão romano ou o império fosse ferido, esse julgamento tinha que ir para o tribunal romano. O que eles fazem uma vez que não conseguem provas para matar Jesus? Chegam diante de Pilatos, olha, ele se declarou rei dos judeus, é um crime contra Roma, tem que ser morto. Aí levam Jesus para Pilatos, para que Pilatos dê a sua sentença. Então a gente vê o Sinédrio aqui em Atos 22 e 30. Em Atos 16, Paulo e Silas, são dois cidadãos romanos, Paulo e Silas, foram presos, foram açoitados, passaram a noite na cadeia, houve o terremoto, abriu as portas e aí, no dia seguinte, eles vão soltar Paulo e Silas para ir embora. Então, o versículo 35, descendo já dia, os magistrados, então quem são os magistrados? São o tribunal, os juízes, né, o tribunal daquela cidade. Os magistrados mandaram quadrilheiros, ou soldados, ou oficiais, dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, olha, os magistrados mandaram que vos soltassem agora, pois saí e ide em paz. Pode ir. Ah, irmão, agora o negócio vai esquentar. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos daqui para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Eles, saindo da prisão, estavam em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, quando os magistrados foram chamados, porque Paulo e Silas estavam pregando, estavam, como é que eu posso dizer, perturbando a paz da cidade, falando contra os deuses daquela cidade, falando de Jesus. Então, pegaram ele e levaram para os magistrados. Não, manda açoitar, prende lá para esses camaradas aprender. E aí houve um milagre sobrenatural e a notícia chegou, só que os homens são romanos. Aí os magistrados se desesperaram. Como é que você vai açoitar um cidadão romano sem que houvesse um julgamento romano? Porque se um romano cometeu um crime, então quando Paulo fala que não tinha sido julgado, foi julgado por eles. Mas Paulo está dizendo, eu como romano só posso ser julgado por Roma. Então como é que vocês me assaltaram e me prenderam? Não vou sair daqui de qualquer jeito não. Se quiser, vem me tirar para que todo mundo veja. Paulo exige isso. E isso vai ser feito. Em Atos 26, só para eu falar do tribunal romano, para te dar o texto, às vezes seu aluno vai ter essa dúvida, às vezes as pessoas se prendem nessa questão do juiz, toda vez que a gente analisa essa parábola. Por isso que eu estou dando esse foco. Em Atos 26, 32, e Agripa, que era o rei ali daquela região, o governante daquela região, disse a Festo, bem podia soltar-se este homem, porque foi provado depois do julgamento que Paulo não tinha culpa, se não houvera apelado para César. Então, sempre que alguém acusava um romano de algum crime, ou envolvia em algum crime, o romano poderia dizer, olha, eu apelo para César, quero ser julgado por César. Então, ele tinha que ser remetido para Roma, e lá em Roma seria julgado. E é o que acontece por ordem e direção do Espírito Santo. Paulo vai para Roma, fica 2 anos em sua casa, aguardando o julgamento, e nesses 2 anos ele tem tempo suficiente para pregar o evangelho em Roma. Então foi o meio que Deus usou para que Paulo pudesse pregar em Roma, não do jeito que Paulo queria, mas do jeito que Deus decidiu que seria, tá? Então, para fechar esse contexto dos juízes, essa é a diferença. Então, na época de Cristo, tribunal civil dos locais
onde os romanos governavam, em Israel, Sinédrio, fora, nas cidades, os magistrados que julgavam os crimes locais de acordo com as leis locais. Se houvesse um cidadão romano ou algo que ferisse ao império, esse julgamento tinha que ser transferido para Roma ou por um romano estabelecido. Paulo, como cidadão, clama: quero ser julgado por César. Cristo não era romano, então Cristo não podia dizer: quero ser julgado por César. Cristo foi julgado por Pilatos, que era romano e representava César naquele local. Então esse é o contexto. Volta um pouco, saindo ali do Egito, entrando na Terra Prometida, os juízes como governantes. E mais para trás, na época de Abraão, os juízes como aquela autoridade de poder que viviam nas cidades-estados, sem tribunais de apelação, que julgavam e davam as sentenças. E é este juiz que Jesus usa na sua parábola para se referir. Ele faz um contraponto do caráter desse juiz com o caráter dos romanos. Ele usa o juiz da antiguidade, mas ele mostra o caráter dos romanos. E o que ele está dizendo? Mesmo que os romanos não sejam bons caráteres, se submetam ao julgamento deles, porque foram estabelecidos por Deus. Então, vamos agora para o foco dessa parábola, que é o quê? O dever de orar, né? Então, quando a gente entende ali como orar, então Jesus fala: olha, vou falar para vocês sobre o dever de orar sempre. Não é orar de vez em quando, não é orar na crise, não é orar na dificuldade, não é orar quando as coisas estão difíceis, não é orar quando estou desempregado, não, orar sempre. Ele usa a palavra dever, a gente já vai entender. Dever de orar sempre, sem cessar, sem desfalecer. Aí nós temos um tipo de oração hoje que é muito diferente da oração que Jesus ensinou. Você lembra qual foi a oração que Jesus ensinou? Vamos ver se nós estamos orando assim, já que o foco dessa parábola é a oração para ajudar a desenvolver a nossa fé, intimidade e relacionamento com Deus. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 6. Então, isso é lindo. A Bíblia é um livro só, muito bem amarrado, e uma coisa vai puxando a outra. O versículo 9. Quem está dando esse modelo é Cristo. Infelizmente transformaram isso numa reza. Cristo nunca disse que o Pai Nosso, como foi intitulado pelos homens, tinha que ser uma reza, mas tem que ser um princípio. É como se ele estivesse montando o esqueleto. Olha, a oração tem que ter esses pontos como base. Entenda como eu me relaciono com Deus. E dentro desse entendimento, essa oração ela é pessoal, individual, emocional, racional, colérica, fleumática, de acordo com a personalidade de cada um. Não tem jeito de orar. Então olha lá. Portanto, vós orareis assim, vós que sois filhos de Deus, vós que são escolhidos, vós que vieram para perto de mim, estão ouvindo a minha verdade. É assim que vocês têm que orar. Pai Nosso, ele quebrou um paradigma. Você não via os homens da época chamando Deus de Pai. Jesus é quem faz isso. E ele usa o Abba, é o papai, aquela coisa da intimidade. Eles chamavam ele de Deus, de Senhor, Adonai. Então era aquele Deus lá em cima, distante. Aqui ele está dizendo que é um Deus próximo. E esse contraponto do Deus distante, eu vou chegar nele já já. Vós orareis assim: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, como é que eu começo a minha oração? Senhor, eu reconheço que Tu és Deus soberano e absoluto. Tu és santo. Eu sou pecador, eu sou impuro, eu sou falho, eu sou um miserável. Por mais bem-sucedido que eu possa ser nessa terra, jamais me aproximarei da Tua santidade, do Teu valor e do Teu caráter. Jesus começa assim, é assim que eu começo, Jesus me ensinando, comece assim, filho, a oração. Se ponha no teu lugar e reconheça onde Deus está. Venha o Teu reino. Uma vez que eu digo, Deus, venha o Teu reino, eu estou dizendo o seguinte: Tu és rei e eu sou súdito. Tu és rei e eu lhe obedeço. Venha o Teu reino. Porque tem gente que quer ser amigo do rei, mas não quer se submeter ao rei. Tem gente que quer ter reinado para igualar com o rei. Olha, subirei, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, das bandas do norte, serei semelhante ao Altíssimo. Então Jesus está dizendo, olha, se põe na posição de servo e fala, Deus, venha o Teu reino. Venha as Tuas leis, venha as Tuas diretrizes, venha a Tua vontade, venha o Teu tempo.
eu vou me submeter com a minha vida, pagando meus impostos, você me entendeu, né? Ofertando, então eu quero que o teu reino venha sobre mim. Por quê, gente? Na época que Cristo ensina essa oração, havia outro reino estabelecido, era o reino de Roma. Então Jesus está dizendo, olha, abra a mão do reino de Roma e peça o reino de Deus, porque sem rei vocês não vão ficar. Entenda isso. Seja feita a tua vontade. Olha de novo, Deus, eu não existo, minha vontade não serve para nada, meu querer não tem significado nenhum, não importa o que a minha carne deseja, porque o coração do homem é enganoso e do coração do homem procede a morte, o engano e a falha. Então Deus, se eu for querer o que eu quero, eu vou me arrebentar. Então vamos fazer o seguinte, Senhor, olha, seja feita a tua vontade, tanto aí em cima no céu, quanto aqui embaixo na terra. Qual é a tua vontade, Senhor? Fala que eu vou fazer. Será que estamos orando assim, irmãos? É mais fácil ficar brincando ali nos aspectos do caráter do juiz, né? Parábola aqui, ó. Vamos lá no juiz, porque o juiz a gente rasga a teologia, hermenêutica, conhecimento. Isso é lindo. Vem agora para o foco. Vamos ver a oração. É assim que a gente tem vivido? É assim que a gente tem se relacionado? Eu muitas das vezes não. Reconheço publicamente, para quem estiver vendo esse vídeo, quão pequeno e miserável eu sou. Eu preciso muito da graça e da misericórdia de Deus na minha vida, porque sem ela, pode ter certeza que eu vou ser consumido e vai ser rápido. Então, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Olha agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, eu reconheço, não é o meu emprego, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha sabedoria. Tudo aquilo que eu tenho e posso prover para a minha família, Deus, eu reconheço que veio de Ti. Esse pão que eu posso experimentar, os benefícios que eu tenho, venho de Ti. Não importa se é um pão pequeno e sovado, não importa se é um pão grande, recheado. O meu pão vem de Ti. Nós, como seres humanos, queremos o reconhecimento. Ser conhecido novamente. Reconhecimento. Conhecido de novo é reconhecido. Nós queremos nos sobressair no meio da multidão. Queremos ser maiores do que todos. Jesus está dizendo, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não foi pelo meu mérito. Trabalhei, corri, tudo aconteceu, mas só houve prosperidade porque veio de Deus essa prosperidade. Senão é como juntar num saco furado, ó. Largou, abriu o saco e cadê? Foi embora. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha agora. Perdoa as nossas dívidas. Então, primeiro eu reconheço, eu sou devedor. Eu sou falho. Isso aqui, irmãos, é um especialista em matar gente, ó. Foi ele, foi ela, foi ele, foi ela. A gente põe o dedo na cara dos outros e aponta. Não, porque a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa dele. Meu filho tem 2 anos, é um bebezinho, o caçula. Eu tenho 2 filhas mais velhas, uma de 17, uma de 13 e um de 2. O pequeno fez um negócio errado. A gente falou, eu chamei ele e falei, filho, fez isso? Ele falou o nome da irmã, assim, rápido. Tá. Como é que sabe, irmão, com 2 anos já botar a culpa nos outros? Natureza do pecado. A criança é inocente, mas a natureza do pecado está lá. Então ele já largou a culpa na irmã. Então o nosso dedo aponta para todo mundo. Então primeiro, reconheça que o primeiro pecador é você. Então perdoa as nossas dívidas. Estou devendo, estou falhando, sou miserável. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então Jesus está dizendo assim, ó, se você não perdoa ninguém, nem peça para Deus te perdoar, porque não vai dar. A condição é sine qua non, sem a qual não. Então Deus, você só vai me perdoar se eu tiver perdoado quem me ofende. Você só vai ter misericórdia de mim se eu tiver exercido misericórdia de alguém. Você só vai lembrar da minha causa quando eu me lembrar da causa do outro. Então Jesus está me dizendo, é assim que eu tenho que orar, colocando o outro na minha frente. Lembra de Jó? Quando é que Deus virou o estado de Jó? Quando Jó orou pelos seus amigos que ficaram ali só falando mal de Jó. Jó reconheceu que ele era pequeno, abriu mão da sua soberba, da sua arrogância, falou, Deus, faz o seguinte, me esquece, tem misericórdia dos meus amigos, porque olha, eu reconheço que
de certa forma, aqui no meu coração, eu pensei mal contra eles. Então, perdoa, abençoa, prospera. E quando ele estava intercedendo pelos amigos, Deus falou, peraí, Jó, agora eu vou mudar teu estado. E vou te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. Continuando. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação. Deus, não me deixa ser levado, não me leve, não me conduza, não me leve por caminhos aonde eu vou falhar. Deus, eu reconheço a minha fraqueza e a minha natureza. Pecado, me afasta daquilo que pode me derrubar, porque se deixar pela minha força, eu vou cair. Eu não tenho condição de resistir àquele golinho de bebida. Eu não tenho condição de resistir àquela revistinha lá que, opa, deixa eu dar uma... Não, Deus, então não me deixa chegar perto daquilo ali, me livra. Não me induza, Senhor, à tentação. Já que é o Senhor que vai me guiar, o Senhor está vendo a tentação lá, eu já estou te dizendo que eu não vou vencer, eu sou fraco, me tira dali. Aí às vezes Deus te leva para um outro caminho e você começa a reclamar. Deus, porque o negócio era para ser assim, deu errado, o negócio só está me chamando para cá. Deus está te livrando daquilo que vai te fazer mal. A tentação pode ser poder, a tentação pode ser adultério, a tentação pode ser droga, a bebida, eu não sei o que te tenta. Cada um sabe da sua natureza e da sua vida. Mas livra-nos do mal. Aí ele finaliza, porque teu é o reino, voltou o reino de novo. O poder e a glória para sempre. Amém. Será que a gente está orando assim, irmãos? Será que a gente está orando assim, dessa forma? Eu acho que a oração que a gente faz é essa aqui, ó. Essa aqui é a oração que o crente gosta. Quer ver? Lá em Mateus 7. Olha que coisa linda. Isso aqui em congresso, irmão. Olha quantas pregações sobre isso aqui. Congresso é uma coisa mais linda. Chama o pregador e ele se diverte no púlpito. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Mas espera aí, para que isso aconteça, volta toda a leitura que você viu antes. Não julgue para não ser julgado, não ande, pois, inquietos com o dia de amanhã, não viva ansioso, não ponha o dinheiro como seu senhor, né? A questão do jejum é fazer o bem ao outro, se submeta a Deus. Aí depois, irmão, que você tiver comunhão com Deus, depois que a vontade de Deus vier na sua vida, tudo que você pedir vai ser atendido. Sabe por quê? Você só vai pedir o que Deus colocar no seu coração, você não vai pedir algo fora da tua vontade. Quer dizer, você não vai pedir algo da tua vontade. Então Jesus está dizendo, e as pessoas isolam esse texto e querem enaltecer como se isso fosse oração. O contexto que Jesus dá da viúva que foi atendida, Jesus não está dando foco, olha, ela pediu e recebeu. Se o foco fosse esse, Jesus diria qual foi o pedido, como foi no caso de Eliseu. Mostrou qual foi o pedido, os filhos que iam ser carregados como escravo, e qual foi a sentença, que foi a provisão sobrenatural. Então, nesse caso da viúva, Jesus não diz qual foi o pedido, Jesus não diz qual foi a sentença, porque o foco de Jesus não é em ela ser atendida, em ter sido enriquecida e prosperado. O foco de Jesus é que um homem duro, iníquo, que não teme a nada, se amoleceu e decidiu ouvir e julgar, independente qual seja a causa ou qual seja o resultado dela, a uma mulher pela sua perseverança. E Jesus diz, então, quanto mais você que clama ao Pai, que é maravilhoso, se você tiver isso no teu coração, de se submeter a Ele, de se colocar debaixo dEle, se submeter na vontade dEle, rapidamente Ele fará com que o melhor aconteça na tua vida. E aí o que a gente vê hoje? Uma igreja miserável. Me desculpa porque está doendo e vai doer. Mas já estou acabando, a dor está acabando. Uma igreja miserável, egoísta, que nós só pedimos para nós mesmos e só queremos bens materiais. Olha, eu sou dizimista, vou no culto, escola dominical, dou oferta, canto no coral. Estou fazendo minha obrigação. Religioso. Não tem relacionamento, você está sendo fariseu, está sendo hipócrita. Está vivendo uma vida que você acha que cumprir a obrigação significa receber de Deus agora o que você merece. E aí vem lá o pregador e pedi, será dado, bate que te... Não, meu filho, se não cumprir as condições iniciais que Cristo ensinou, esquece que nada disso vai acontecer na tua vida. Então, se o foco aqui é o dever de orar, e no final, o que é? Encontrará porventura fé na terra quando ele vier? Então, se eu oro, se eu me aproximo, como é a oração de Mateus 6, que eu
destrinchei um pouco ela para você, se isso for verdade na minha vida, meu relacionamento e minha fé com Deus vai aumentar. Me ensinar a orar para pedir. Deus, o meu emprego, Deus, a minha casa, Deus, os meus filhos, Deus, o meu carro, Deus, o meu trabalho, Deus... E aí, não, agora tem que agradecer. Então tá, Deus, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha casa. Eu estou no mesmo contexto dos bens materiais, daquilo que me cerca. Deus quer que você seja um instrumento para o outro e não para você. E quando isso for verdade na nossa vida, as bênçãos de Deus vêm sem medida. Relacionamento e intercessão. Só antes de eu falar disso, vou pegar ali Lucas 29. Os irmãos pediram referências, eu vou aprendendo com vocês. Então agora está aqui, ó, as referências. Lucas 29, do 21 ao 23. Olha o que Jesus vai... Nessa parábola, eu não vou falar dessa parábola, porque isso aqui é um outro contexto. Lucas 29, não temos? Eu não estou bem aqui hoje, viu? Anotei com pressa, saindo de casa atrasado. E aqui a gente não faz edição. Eu vou ao vivo, porque ao vivo é melhor. Daqui a pouco eu vou achar. A parábola das minas, está aqui. Lucas 19, hoje eu cismei do 29 com 19. Do 21 ao 23, diz assim, ó. Porque aquele que recebeu uma mina e escondeu, enterrou, diz assim, porque tive medo de ti, que é homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Olha o que você disse de mim. Você disse de mim que eu sou isso, né? Jesus está dizendo, eu não sou isso. É você que está fazendo esse juízo de mim. Saiba que eu sou, então, ó, pela tua boca te julgarei. Saibas que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com juros? Então, da mesma forma que Jesus mostra aquele juiz duro, nessa parábola ele mostra esse senhor aqui como um homem duro também. Jesus está dizendo o seguinte, os homens criaram essa imagem de Deus, né? Aquele Deus distante, aquele Deus duro, aquele Deus impetuoso, aquele Deus severo. É o Senhor, é o Adonai. Jesus fala, não, é Abba, é Pai. Eu estou próximo, eu sou amoroso, eu sou misericordioso e eu quero me relacionar com você. Então, independente de como você vê Deus, quebra esse medo desse relacionamento, dessa aproximação. Culpa disso, às vezes, foram dos nossos pais. Olha, se você não comer, Papai do Céu vai ficar bravo. Se você não fizer isso, Papai do Céu vai te pegar. Papai do Céu não gosta, virou um Deus distante. Deus está dizendo, não, o Deus que sou eu e o Deus que vocês seguem é um Deus próximo, um Deus amoroso e um Deus misericordioso. Então, só para fazer esse contraponto. Então, nós temos que entender, irmãos, que temos que tirar do nosso coração essa oração do pedir e começar a colocar a oração do agradecer e a oração da disposição em servir em favor do outro. É isso que Deus espera de nós. E já para encerrar, através desta oração, através dessa forma de se aproximar de Deus, nós começamos a desenvolver o relacionamento. Quando eu intercedo pelo outro, eu passo a viver como mordomo, como servo, como aquela mulher que derramou o perfume nos pés de Jesus, que secou com seus cabelos, que ungiu sua cabeça. Ela gastou dos seus bens para servir a Cristo. E Cristo falou, olha, não, deixa ela aí, o que ela está fazendo é preparando a minha morte, o que ela fez será marcado como benefício, como mérito, né, para ela em toda a existência da terra, porque ela fez o que era certo. Jesus ainda contrapõe o fariseu que ele estava, você não me beijou, você não me deu ósculo, você não me deu água para os pés, você não cuidou de mim, e olha o que essa mulher está fazendo. Então, ela reconheceu que ela era pecadora, ela fez a oração do Mateus 6, ela reconheceu que ela era pecadora, que ela não prestava, que ela não servia para nada, e ela se oferece diante de Deus, seja feita a tua vontade, está aqui, ó, acima dos céus e na terra, e ela se colocando para adorar, Jesus atende o seu clamor, sem que ela tivesse clamado, mas pela sua gratidão, ela recebeu um reconhecimento que aquele fariseu nunca mais teve, e jamais pôde imaginar que receberia na vida, porque ele foi duro, pensando apenas em atender a sua necessidade, que a gente não possa cometer esse erro. Então, dever tem a ver com orar. Desculpa, dever tem a ver com amor. E obrigação tem a ver com medo. Por isso Jesus fala do dever de orar. Então, o dever é algo que me é imposto moralmente.
Então, quando eu estou num ônibus, sentado, e entra uma mulher com uma criança no colo, o que eu faço, irmãos? É o meu dever. Eu aprendi, pelo ensinamento que me foi dado. A mulher está com uma criança no colo, está numa situação de fragilidade. Eu me levanto. Por favor, sente-se aqui. Então, se nós tivéssemos isso claro nas nossas mentes, não precisaria de vaga pintada em shopping para idoso, não precisaria de vaga pintada para grávida, não precisaria de vaga para deficiente. As pessoas saberiam, peraí, eu tenho condição de andar, deixa eu parar meu carro lá longe, eu venho andando e alguém vai vir numa situação mais frágil do que a minha e vai colocar aqui. Então, a lei muitas das vezes nos obriga a nos colocar numa posição para fazer o bem para o outro, que se espera de nós, mas se não formos obrigados, não faremos naturalmente. Então Jesus fala, você tem que orar não como uma obrigação, mas como o dever, no sentido de amor. Por eu amar a minha esposa, eu devo à minha esposa honra, eu devo à minha esposa fidelidade, eu tenho prazer em ser fiel à minha esposa, eu tenho prazer em cuidar da minha esposa, eu tenho prazer em poder levá-la para passear. Às vezes eu não tenho condição, irmão, mas prazer eu tenho de levar ela para passear, de poder estar com ela, de sentar para ouvir. Então esse é o meu dever, por amá-la. Eu abro mão do meu tempo, da minha vontade e me coloco à disposição dela. E a gente vê Daniel, que tinha esse relacionamento com Deus. 3 vezes ao dia, durante 70 anos na Babilônia, ele orava e clamava ao Senhor. Agora, aquele que vive com medo, ele faz por obrigação. Ele cumpre a tarefa e ele pede para não ser destruído. Deus não quer esse relacionamento. Então, quem está com medo de perder o emprego, quem está com medo de sofrer qualquer dificuldade, aí lembra que tem que orar. Dobra o joelho e começa a clamar. Agora, quem tem amor a Deus, tem prazer em estar na presença dele, podendo se relacionar com ele. Finalizando, não menos importante, Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ver se eu acerto a referência agora, hein? Eu acho que eu acertei, quer ver? Hoje o dia foi complicado, mas agora eu acertei. Deuteronômio 28, versículo 1 e o 2 diz assim: E será que se, ó a condição, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, se você ouvir a voz de Deus, se submeter à vontade dele, desenvolver no teu coração o prazer de estar próximo de Deus, de ter no coração o dever de orar, não orar para pedir, o orar no sentido de se aproximar. E Jesus usa o exemplo da viúva, contrapondo lá atrás com Jó e Ló, que intercederam em favor daquelas pessoas. Se você tem esse prazer de estar próximo de Deus, veja que Ló intercedia por pessoas que clamavam a ele por causas e como juiz ele julgava. Agora os seus amigos não foram até Jó para que Jó os julgasse e os beneficiasse. Os amigos foram até Jó no sentido de apontar e corrigir erros em Jó que eles entendiam que assim era. E por Jó, na verdade, abençoar e ter misericórdia dos seus amigos, Deus abençoou e prosperou a Jó infinitamente. Então, quando eu me aproximo de Deus e crio meu relacionamento com Ele, eu começo a me preocupar com o outro, me importar com o outro e fazer o bem para o outro. E uma vez que eu faço isso, as bênçãos me alcançam, as bênçãos me seguem e eu não preciso pedir por elas. Então, se você está precisando orar para pedir bênção, é porque você está vivendo um cristianismo diferente do que Cristo ensinou. Então, quando nós entendemos que orar deve ser um dever, não pelo medo, mas pelo amor, pela gratidão, e orar a oração de Mateus 6, a que Jesus ensinou, de submissão, de reconhecimento da autoridade de Deus, de clamar a Ele pela sua prosperidade e reconhecer que tudo que vem de Deus, é o pão nosso que me dai hoje. Quando você tiver feito isso,
aí o Mateus 7 se cumpre. O que você pedir vai ser dado. Sabe por quê? Deus vai pôr na tua mente exatamente o que você tem que pedir. E você não vai pedir por você, você vai pedir pelo próximo. E pedindo pelo próximo, Deus te transforma em mordomo e cada vez você vai ter mais para abençoar o outro. Então, espero ter ajudado você nessa aula. Passou um pouquinho de 1 hora. É uma parábola bem específica, com algumas situações ali que podem levar a várias interpretações. Por isso eu fiz questão de destacar esse caráter dos juízes, separando bem os 3 tipos de juízes que haviam naquele contexto, o foco de Cristo, o porquê do contraponto. O artista, quando vai desenhar, ele pega a luz e a treva, a luz e a sombra, você destaca o objeto. Se você quer que o objeto apareça, você põe sombra. Quanto mais sombra, a sombra aqui, ó, tá aparecendo ali a minha mão mexendo aqui, ó, tá vendo ali? Quanto mais sombra, mais luz. Então, quanto mais luz, mais sombra. Você, nesse contraponto de luz e sombra, você dá volume para um objeto. Então, para Cristo destacar o caráter de Deus, ele contrapõe um juiz iníquo. E ele fala, olha, se esse juiz que é iníquo atendeu uma mulher que constantemente se aproximava para se relacionar com ele, quanto mais a vocês que são filhos de Deus, ele não vai te dar uma serpente no lugar de peixe, ou não vai te dar uma pedra no lugar de pão. Então, espero ter ajudado nesse entendimento. Que Deus te abençoe. A gente se vê por aqui. Obrigado.